Vamos lá, primeirão, dando continuidade à aula de ligações químicas. Lembra que na aula 1 nós paramos aí em ligações iônicas, aquela ligação que ocorre através da transferência de elétron, né? Uma setazinha fazendo a transferência. Hoje nós estamos entrando nas ligações covalentes. Ligações covalentes, aquela que ocorre através do compartilhamento de elétron. Compartilhamento de elétron é realizado através de um par de elétrons, só que cada elétron é de um átomo diferente. Olha só, se unem, quando se unem, esse par pertence aos dois ao mesmo tempo. Essa é a ligação covalente. Nós vamos direto para ela aí, para dar continuidade. Ligação covalente, também chamada ligação molecular, porque ela é que representa as moléculas. Então, a principal característica dessa ligação é o compartilhamento, que é o emparelhamento, que representa o quê? A formação de pares. Então, todo elemento para se unir entre si, seja com um átomo diferente ou com átomos iguais, ele tem que compartilhar, ele tem que formar um par de elétrons. Esse par de elétrons é formado por um elétron de cada átomo, seja através de átomos iguais ou através de átomos diferentes, tá certo? Então, ó, ele tem que compartilhamento do elétron entre dois átomos ligantes. Então, vai ter o quê? Dois átomos ligantes. Esses dois átomos vão compartilhar o par de elétrons. Aqui tem um elétronzinho numa extremidade e aqui tem um elétronzinho em outra extremidade. Esses dois elétrons pertencem aos dois ao mesmo tempo. Qual é o objetivo disso? Atingir a regra do octeto. Não esqueça da regra do octeto, a regra do 8. A grande maioria dos elementos, para atingir a estabilidade, tem que adquirir 8 elétrons na última camada. No caso da ligação iônica, uns doam e outros perdem. Para quê? Para adquirir essa estabilidade da regra do octeto. Aqui não, ninguém vai doar, os dois vão o quê? Compartilhar. O que é meu é seu, o que é seu é meu. Compartilhar elétron. Por isso, os átomos que participam das ligações, os pares de elétron compartilhado, covalentes, são contados para os dois átomos, seja ele a metais, semimetais e hidrogênio. Pessoal, a ligação covalente ela só ocorre nos não metais. Fica nessa partezinha aqui, ó, da tabela periódica, só nos não metais e também com o primeiro elemento, que é o hidrogênio. Tá certo? Então, para ter ligação covalente, tem que ligar não metal com não metal, ou não metal com semimetal, ou não metal com hidrogênio, hidrogênio com hidrogênio. Tem que ser entre eles ou com ele mesmo, tá certo? Isso é a nossa ligação covalente. Então, a ligação covalente, também conhecida como ligação covalente normal, é quando cada um dos átomos ligantes contribui com um elétron para a formação. Olha só que legal isso, que interessante. Então, eu tenho o quê? Eu tenho um átomo que quer se unir com outro átomo. Para ele se unir, cada um tem que contribuir com um elétron. Esse entra com um elétron e esse entra com um elétron. Um elétron com um elétron vai formar o quê? Um par. E esse par de elétron é que vai fazer com que os dois se liguem. E essa é a ligaçãozinha que nós chamamos de ligação covalente. Muito importante essas ligações, são elas que sustentam toda a química orgânica, aquela química do terceirão, né? Você vai ver mais na frente, daqui tem uns anos ainda, você vai se encontrar com a ligação covalente. Por isso que é muito importante você ter esse entendimento agora. Então, ó, podemos considerarmos aqui, ó, consideremos como primeiro exemplo dessa ligação a união entre dois átomos de elementos de hidrogênio. Olha só, eu tenho dois átomos de elementos de hidrogênio, o H, tá aqui. Eu tenho um H e eu tenho um H. O H é uma seção, lembra da aula passada? Ele só tem um elétron. Se ele perder, ele fica sem nada. Então, o que ele tem que fazer? O hidrogênio ele é dinâmico, ele participa quase de todas as ligações. Menos metálica, mas o restante ele está no meio de tudo. É bipolar o hidrogênio, tá certo? Então, o hidrogênio, para formar o gás hidrogênio, ó, o que ele faz? Ele se liga a outro hidrogênio. Cada um chegou com um elétron. Quando ele se liga, ele forma um par de elétrons. Esse par de elétrons vai formar o gás hidrogênio. Então, para formar a molécula dessa substância simples de hidrogênio, que é 2H, que vai ficar H2, ó, nós sabemos que a identidade do hidrogênio é 1. Quando eu jogo na distribuição de Linus Pauling, vai dar 1s1. Esse 1s1
O normal era ele perder, mas a regra do octeto lá das ligações iônicas diz que ele perde, né? Mas se ele perder, ele vai ficar sem nada. Então, ao invés de perder, ele vai obedecer a regra do dueto. O H se estabiliza com 2 elétrons. Já se torna uma exceção na regra do octeto, que para se estabilizar tem que ser 8. Por isso, ó, o H ele tem um elétron, aí ele encontra outro H com um elétron. Como os dois estão precisando, esse precisa de um e esse precisa de mais um, eles vão formar o quê? Eles vão se unir os dois. Quando eles se unem, cada um passa a ter 2. E quem passa a ter 2 fica com a regra do dueto. Aí ocorre a estabilidade. Quando eu visualizo esses pontinhos em química, isso é chamado de fórmula eletrônica. Quando eu coloco essa ligação, ó, essa ligação entre 2 átomos, seja hidrogênio ou seja qualquer não metal, ó, quando eu coloco essa ligação aqui, isso chama fórmula estrutural. Quando eu vou unir os dois, ó, vou unir os dois e chama-se fórmula molecular. Por isso que essa fórmula molecular ela é muito mais aceitável quando você trabalha com ligação covalente, né? Então, isso é uma ligaçãozinha, ligação molecular. Tá certo? Então vamos lá, ligaçãozinha molecular. Então essa é a primeira, esse é o nosso primeiro exemplo aí de ligação covalente, muito importante, tá certo? Se alguém perguntar o que é ligação covalente, são ligações que ocorrem entre não metais. Na ligação covalente não tem metal, tá certo? É só os elementos não metais que ficam nessa parte aqui, ó, superior da tabela periódica, e os não metais se ligam com os semimetais, né? Que são aqueles 7 lá, né? Aumentou um pouco, né? E também o H, o hidrogênio. Essas ligações que formam os gases que está aqui entre eu e você. Tudo é formado através de ligação covalente. Falou em gás, já sabe que é ligação covalente. Na ligação covalente, ninguém quer doar elétron. Todo mundo quer compartilhar. Ou seja, o que é meu é seu, o que é seu é meu. Isso é um compartilhamento de elétron. E esse é nosso primeiro exemplo aí. E nós vamos dar continuidade na segunda aula de ligação covalente, tá certo? Para que esse slide, essa aula, né, através desse slide, não fica tão pesado para você. Então lá, até a próxima aula aí que a gente vai ver continuação desses exemplos de ligação covalente. Valeu, tchau, tchau.